Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre Dona Marta Volkart e sua curiosa história, que morava lá no município de Santa Teresa, no interior do Espírito Santo. Fique aí e acompanhe essa história. No distrito de 25 de Julho, município de Santa Teresa, no Espírito Santo, a alemã Marta Volkart fez história no final do século XIX, ao atuar como um coronel de saias, no estilo do Coronel Bimbim, de quem já tratei aqui no canal, só que bem antes dele. Cenário de lutas e desafios, a região montanhosa do Espírito Santo guarda muita curiosidade sobre a colonização europeia. Na metade do século XIX chegaram os primeiros imigrantes, que vinham atraídos pela posse da terra e pelo sonho de prosperidade. Desbravadores de uma região inóspita tiveram que vencer doenças, animais selvagens e a solidão. Muitos morreram, outros prosperaram. De regime patriarcal, as famílias tinham nos homens os impulsionadores do lar, colocando-se pela força e pelas armas. Mas entre coronéis e valentões, uma mulher conseguiu se destacar, a alemã Marta Volkart, numa região sem leis, onde a ordem era imposta à bala. Ela fez história. Era uma espécie de coronel de saias, comandava jagunços, mandava surrar os devedores e prendia no porão de sua casa os desafetos. Em 29 de setembro de 1850, nascia Marta Emalina Adelaida Schmidt, na Alemanha. Casou-se com o suíço John Sebastian Volkart, nascido em 1848, herdando seu sobrenome. Eles vieram para o Brasil em 1871, com a intenção de se estabelecerem no Rio Grande do Sul, onde já residiam alguns Volkart. No dia 13 de dezembro, o casal chegou a Santa Leopoldina, indo depois para Santa Teresa, no interior do Espírito Santo. Era comum imigrantes europeus serem redirecionados ao Espírito Santo, mesmo tendo como destino o sul do país, pois na ocasião o Espírito Santo precisava de imigrantes para colonizar o interior. Os colonos europeus se instalaram na região em 25 de julho de 1872, daí o nome da localidade. O então John Volkart e sua esposa tomaram posse de uma vasta extensão de terra e ali plantaram café. No Brasil, John virou João e sua esposa passou a vestir as suas calças. Com o tempo, as boas colheitas de café fizeram prosperar o local e a fazenda de Dona Marta tornou-se ponto de passagem de tropeiros. Ela doou então uma área para fazer o vilarejo, o então patrimônio de 25 de julho. No interior do estado, naquela época, havia pouca autoridade policial. Logo, a ordem e as leis eram ditadas pelos coronéis. Marta foi a primeira delegada local, com muitas aspas. Na terra, quem mandava era ela, e estava acabado. Todos que precisavam de ajuda buscavam por Marta. Essa liderança era imposta com armas e jagunços, que amedrontavam a todos. A figura de Dona Marta, imponente e pouco chegada à beleza, impunha também respeito. Segundo dizem, tinha nariz grande e pelos no rosto. Era alta e bastante gorda. As intrigas com os vizinhos, Dona Marta resolvia a bala. Um desses casos, que ficou bem famoso, ocorreu com Miguel Göring, que foi vítima de uma briga entre marido e mulher. Convidado por João Volkart, ele foi jantar com o casal. Só que aconteceu o inusitado. Uma discussão entre Marta e João fez voar pratos, louças e talheres pela sala. Todos arremessados pela furiosa alemã, que ainda agrediu o marido com palavrões. Restando apenas o prato de Miguel, ela tentou apanhá-lo, o que foi impedida. Sobrou então para o convidado, que passou a ser o alvo de suas agressões e pontaria. Assustado, ele saiu de fininho.
Dias depois desse ocorrido, a casa de Miguel foi cercada por jagunços. Ele sofreu golpes de facão e foice, ficando estendido na sala, ensanguentado. Milagrosamente, Miguel conseguiu sobreviver. Achando que o desafeto estava morto, os homens deixaram o local e seguiram para Barracão de Petrópolis, próximo a 25 de julho, para matar um tal Vivaldi. Serviço feito, Vivaldi morreu degolado. Segundo dizem, Dona Marta usava o porão debaixo de sua casa para prender desafetos. Suas penas iam de uma simples surra à perda da própria vida. Apesar dessa face do mal, Marta Volkart tinha um outro lado sensível, se é que podemos dizer isto. Gostava de músicas e festas. A primeira banda de música local foi uma iniciativa sua, sendo formada por integrantes europeus. Nem mesmo o marido João, com quem teve 6 filhos, tinha vida fácil com Dona Marta. Em casa, como na rua, ela dava as ordens. João, conta aos moradores do vilarejo, era um cordeirinho. Além de tudo que teve que aguentar, o adultério da esposa teve que ser engolido a seco. Segundo dizem, a alemã adorava homens negros e costumava se relacionar com alguns de seus jagunços, incluindo José Calhau, sobre quem eu já tratei aqui no canal. A Revolta do Calhau. Dê uma olhadinha lá no vídeo, se você ainda não assistiu. Ele é bem interessante. Os 3 filhos homens, que são os mais velhos, eram filhos de João. As 3 mulheres eram de outros, revela o morador local. E por que tanta certeza? As meninas nasceram mulatas. Em 1902, envergonhado com as puladas de cerca da mulher, João preferiu a tragédia. Sumiu de casa e foi encontrado 5 dias depois, pendurado numa árvore, enforcado. Triste fim de João. Após a morte do marido, Dona Marta revelou uma outra faceta, a bondade. Não perdeu a aspereza, mas se entregou a atos de caridade. Apesar da fama de durona, a alemã sempre atendeu a população. Era formada em farmácia e tratava os doentes. Conta-se que ela atendia aos necessitados, receitando remédios com base em homeopatia. Aos pobres dava alimento e dinheiro e criou 9 meninas órfãs. Entretanto, sua bondade caminhava lado a lado com outros valores. Em 1928, por exemplo, ela construiu uma igreja em sua propriedade, mas não fez isso num ato de fé cristã. Ao contrário, foi tudo por vaidade. Marta era luterana, mas resolveu se tornar católica para ter mais influência sobre os moradores e para não ceder ao orgulho. Tinha uma rixa com a vizinha Ana Casotti, que tinha uma capela em suas terras e frequentada pela comunidade. Um frei foi até a casa de Dona Marta para batizá-la, mas ela não quis, para não ter que frequentar a igreja da vizinha. A solução encontrada por Dona Marta foi ter a sua própria igreja. Deixou-se batizar e comprou 3 santos: São Benedito, por gostar de negros, Santo Antônio e Santa Marta, um nome nada sugestivo. Nas missas sempre chegava após o início do culto, para que a observassem, mas não se juntava aos fiéis. Ficava lá em cima no altar, sentada numa grande e bela cadeira, ao lado do padre. Na década de 30, Dona Marta ficou muito doente. A fazenda já estava em decadência, em consequência da crise do café, e os devedores batiam a porta. Passou a visitar suas terras e colonos sentado numa cadeira de vime, sobre um estrado puxado por 2 juntas de boi. Quando ficou de cama, só aceitava a visita dos ricos, jamais dos pobres. Sua morte ocorreu no dia 1º de julho de 1933. E mais uma vez ela teve sua autoridade respeitada, mesmo com os mortais preferindo não atender os seus desejos. Pouco antes de morrer, Marta Volkart disse: "Não quero lágrimas nem tristeza, quero alegria
e minha banda deve tocar para mim.